Olá, você que assiste o canal. Esse é mais um vídeo de notícias de ciência e paleontologia e mais uma vez trazendo 4 novidades aqui. E só para lembrar, né? Eu não sou jornalista, eu gosto de pegar as novidades e comentar. Então, bora comentar a primeira. E para começar, foi anunciado um novo dinossauro espanhol. E o fóssil tem cerca de 66 milhões de anos, ou seja, do final do período Cretáceo. E ele foi batizado de Tamarro inesperatus, e é uma espécie de troodontídeo. E isso é novo porque até a descoberta desse fóssil não se tinha uma evidência concreta, né, tirando dentes, de troodontídeos, né, da presença de troodontídeos na Europa. E por causa dessa surpresa ele recebeu o nome específico de inesperatus, né, que é inesperado em latim. O fóssil a partir do qual o animal foi descrito, ou seja, o holótipo, é um osso do pé, e com base nesse osso, né, no tamanho desse osso, foi determinado aí que o animal tinha cerca de 1,5 m de comprimento, que é bem pequeno, mas esse é um grupo de animais, né, que não costumava ter representantes muito grandes. E além disso, ele foi descoberto na Espanha, né? A gente sabe que a Europa nessa época era um arquipélago, e levando em consideração que ele vivia numa ilha, provavelmente, né, é possível que ele não fosse tão pequeno se comparado com os outros animais, né, a fauna desse mesmo local, né, que viviam na mesma época e lugar. Porque a gente sabe que alguns dinossauros da Europa, né, que viviam sabidamente em ilhas, eles tinham um tamanho reduzido, né, como é o caso do Magiarossauro, que é uma espécie de saurópode, né, pescoçudo bem pequeno para um dinossauro desse tipo, e que viveu mais ou menos na mesma época. E isso acontece também com alguns animais modernos, né, que vivem em ilhas, chamado de nanismo insular. Então é provável que, levando isso em consideração, ele talvez não fosse tão pequeno se comparado com a fauna local, né? Uma outra coisa interessante sobre esse fóssil é que foi feita uma análise histológica, né, ou seja, do tecido do osso, e se percebeu que o crescimento do animal era bastante acelerado, né? Ele chegava à idade subadulta bastante rápido. Isso ajuda a gente a entender o padrão de crescimento dos terópodes, principalmente dos troodontídeos, né? Se bem que pelo fato dele ser um animal de ilha, talvez isso torne ele um ponto fora da curva. E uma nova pesquisa aponta que os dinossauros sauropodomorfos, ou seja, os ancestrais dos pescoçudos, né, dos saurópodes, teriam migrado da América do Sul, mais precisamente do sul do Brasil e do norte da Argentina, para a Groenlândia, devido a mudanças climáticas. E essas mudanças teriam sido causadas por uma queda brusca de CO2 na atmosfera. Os fósseis de sauropodomorfos encontrados na Groenlândia têm cerca de 214 milhões de anos, ou seja, mais para o final do período Triássico. Enquanto que os fósseis encontrados na América do Sul, né, no Brasil, na Argentina, têm cerca de 230 milhões de anos, ou seja, lá pela metade do Triássico, quando começaram a surgir os primeiros dinossauros. E considerando essa diferença de tempo, esses dinossauros teriam levado mais de 15 milhões de anos para fazer esse trajeto. E segundo essa pesquisa nova, isso não faz sentido, porque esses dinossauros, viajando em manada, teriam feito esse mesmo trajeto em apenas 20 anos. Então isso significa que eles provavelmente estavam presos no hemisfério sul. E aí que entra essa pesquisa com CO2. Porque essa pesquisa mostra que a quantidade de CO2 na atmosfera era tão alta no início do Triássico que por causa disso a diferença entre o clima no Equador e nos trópicos era muito extrema, com os locais áridos sendo extremamente secos, né, não podendo sustentar uma manada em viagem, e os trópicos extremamente úmidos, né, também não sendo ideal para os sauropodomorfos. Mas foi observado nessas rochas da Groenlândia que cerca de 214 milhões de anos atrás os níveis de CO2 tinham caído pela metade, e isso teria causado uma mudança climática, né, tornando o clima nos trópicos mais ameno e deixando as regiões áridas menos secas. E esse clima mais propício, né, teria acabado com essa barreira climática, e o fim dessa barreira climática teria possibilitado, enfim, essa grande migração. E lembrando que nessa época a Groenlândia não era uma ilha congelada, né? Ela era parte do supercontinente Pangeia e tinha um clima mais ameno. Então, levando em consideração que inclusive a distância era menor porque era tudo um continente só, essa pesquisa ganha mais força, né? E agora uma notícia da ciência brasileira. Foi anunciado um novo fóssil gaúcho, bem do início do Triássico, quase divisa com o Permiano, ali cerca de 250 milhões de anos. Portanto, mais antigo que os dinossauros e, logicamente, não é um deles, né? Na verdade, é um exemplar aí de um grupo de pararépteis chamado Procolophonidius. O fóssil, como eu já falei, foi encontrado no Rio Grande do Sul e foi batizado de Oriporã insólitus, que significa belo sorriso, né? Oriporã significa belo sorriso em Guarani. E esse nome foi dado porque o crânio está com os dentes muito bem preservados e quando ele foi encontrado, parecia que estava sorrindo para os paleontólogos. E outra coisa sobre a dentição é que o animal era adaptado à herbivoria, e parece ser o exemplar mais antigo de Procolophonidius com essa adaptação. E esse grupo de animais, né, eles são pararépteis, né, ou seja, paralelos, né, aos répteis. Eles são um grupo irmão, têm um ancestral em comum, né,
Então, eles parecem lagartos, mas não são. E esse grupo de pararrépteis, os procolofonídeos, eles sobreviveram à extinção permo-triássica, né, que foi uma das maiores extinções em massa que o planeta já viu. E eles eram originalmente insetívoros, né, comiam insetos, e se adaptaram à herbivoria, comer plantas, durante o Triássico. E por isso esse fóssil ele é tão importante, porque provavelmente essa adaptação à herbivoria foi uma das coisas que ajudou os procolofonídeos a passar por essa extinção permo-triássica, né, e conseguir sobreviver por mais algum tempo aí até o final do Triássico. E esse fóssil, além disso, ele é mais uma pecinha na quebra-cabeça para a gente entender como é que esses animais que passaram pela extinção permo-triássica, né, esses grupos de animais, tiveram que se adaptar para preencher novos nichos ecológicos. E para finalizar, uma pesquisa com DNA de mamute, que foi extraído de 3 molares encontrados na Sibéria, né, no permafrost, ajudaram a entender a evolução dos mamutes na América. As 3 amostras foram coletadas de 3 espécimes diferentes, né, e a mais antiga delas foi datada em cerca de 1,2 milhões de anos, e é oficialmente agora a amostra de DNA extraída mais antiga do mundo. E prova, ao contrário do que se pensava, que o DNA ele pode ser preservado por mais de 1 milhão de anos, né, talvez até bem mais de 1 milhão de anos, se as condições forem propícias, é claro. E essa análise genética apontou que a amostra mais antiga se trata de uma espécie desconhecida que é descendente dos mamutes da estepe europeu e ancestral do mamute colombiano do sul da América do Norte. Mas esse surgimento do mamute colombiano não teria se dado por divisão, como a gente costuma pensar, né? E sim por hibridização dessa espécie desconhecida com o mamute lanoso norte-americano. Ou seja, é uma nova espécie a partir de 2 outras, né, que surgiram por cruza, né, hibridização. É como se o ligre, por exemplo, que é uma mistura de leão e tigre, pudesse produzir crias férteis, né, e com o tempo se tornasse uma nova espécie. E isso é bem louco, na verdade. E é claro que a gente pode tirar o nosso cavalinho da chuva com relação à recuperação de DNA de dinossauro. Porque ainda que esse DNA seja muito antigo, né, 1 milhão de anos, não se compara a recuperar um DNA de dinossauro, né? Porque além do fato desse DNA ter sido encontrado no permafrost, que é uma região congelada, que é propícia para a preservação de material genético, não é a mesma coisa, né, 1 milhão de anos, do que 65 milhões de anos, que é o que separa a gente do último dinossauro. Então, é meio difícil. E por hoje era isso, essas 4 notícias aí, espero que tenham gostado. Claro, se você gosta de notícias de ciência, de paleontologia, se inscreve no canal, que sempre vai ter notícia desse tipo por aqui. Beleza? Até a próxima e valeu!